Fala galera, voltei, trazendo a próxima parte do resumo e continuando as aventuras de Toma pelo multiverso da loucura. Como já devem estar ansiosos, já que semana passada acabou ficando sem resuminho, não vamos perder tempo com a introdução e vamos logo para esse resumo. Aquela era uma sala de aula comum de uma das escolas da cidade academia. Lá, uma pequena professora chamada Komoi estava dando aulas, quando de repente, um de seus alunos acaba gritando enquanto acordava. O grito foi tão alto que a aula acabou parando na metade. E assim, 3 outros alunos se aproximaram do garoto. Aqueles eram Tsuchimikado, Aogami e Fukiose. Mas o que é isso, Kamiya? Dormindo no meio da aula? O que é que você estava fazendo durante toda a noite? Além do mais, acordando com um grito desses? Sinceramente, você deveria se concentrar nas aulas. Com suas notas, você vai acabar ficando de recuperação se não fizer nada. O garoto que havia acordado com um grito era Kamijou Touma. Ao abrir os olhos, ele olha para sua frente e vê aqueles 3 garotos. Assim, ele olha para Fukiose parada na sua frente e coloca sua mão sobre sua barriga. Ei, Fukiose, você está bem? Assim que ele fez isso, os outros 2 garotos foram para trás dele e falaram: olha só, por acaso estava sonhando com isso e agora resolveu botar em prática? Que ousado, Kamiya, não achei que você seria desses. Quando Touma olha para os 2, fala: o que vocês estão falando, hein? E você, quanto tempo vai continuar com as mãos aí? O quê? Fukiose então acerta ele com uma cabeçada. E o garoto começa a rolar no chão enquanto segurava a cabeça. Ah, Toma, que pervertido, sonhando com esse tipo de coisa na aula. Tsuchimikava gritava para toda a sala escutar enquanto ria. Mas o que você pensa que tá dizendo aí? Não fuja da sua culpa, Kamiya. Aogami também começa a participar da brincadeira e os 3 começam a brigar ali na sala. No meio de vários socos e chutes, Fukiose também se junta e os 4 começam a se acertar. Komoi se aproxima dos 4 e fala: mas que algazarra toda essa? Por que toda essa bagunça? Ainda estamos no meio da aula. Agora vocês vão ficar um pouco mais tarde por causa disso. Mas sensei, foi o Kamiya. Sem mais, agora quero que cada um sente no lugar e fique quieto. Ah, tá certo. E assim os 4 se separam e Kamijou novamente se senta em sua cadeira. Enquanto isso, o mesmo começa a observar pela janela. Ele conseguia notar que algo estava errado, algo estava estranho. O garoto de cabelos vermelhos espetados observava que algo em seu cotidiano com certeza estava diferente, embora ele não conseguisse colocar em palavras exatamente o que havia acontecido. Afinal, com que eu estava sonhando? E que sensação é essa? Como se algo estivesse subindo pela minha espinha. Se ele ficasse parado e quieto por muito tempo, ele conseguia sentir, ele conseguia ouvir a presença de alguém, a voz de alguém sussurrando, mas ele não conseguia dizer quem era. Quando as aulas terminaram e finalmente eles foram liberados, Toma começou a sair de sua escola, e da entrada, uma certa freira começou a ir na sua direção. Toma, eu tô com fome. Ai, me conta uma novidade. O lado bom é que aquele novo restaurante abriu. Com os preços daquele preço, vai ser a primeira vez que vamos poder comer até não aguentar mais. Perfeito, Index, vamos lá. Se ficar muito para trás, eu te deixo sozinha. O mesmo começou a correr, indo na direção para aproveitar a promoção. Já a alguns metros na frente, andando enquanto conversava com sua irmã, estava com Mokao a Seiya. Ela também planejava ir para o restaurante, e como havia saído do colégio antes de Toma, que havia sido mantido preso por Komoi, Seiya já estava a alguns metros na sua frente. Ela ainda havia esperado sua irmã chegar até onde ela estava, para as duas poderem comer juntas, e agora estavam discutindo algo que Seiya considerava de extrema importância. Por que você mudou de apartamento sem perguntar nada para mim? Maria respondia: e por que eu deveria? Para começo de conversa, não estamos morando juntas nem nada, mas é importante que a irmã mais velha saiba dessas coisas, e eu também poderia te ajudar. E Maria a interrompe falando: conta a outra, você só estava preocupada que eu fosse morar com aquele garoto, mas eu já disse para você parar de ficar preocupada com isso. Não é como se eu estivesse tentando roubar o seu namorado ou algo assim. Eu nunca disse isso, e além do mais, no final é você que não para de falar dele desde que você voltou da cidade bagagem. Tem certeza mesmo que não se apaixonou por ele depois que ele te salvou? É claro que eu tenho, eu não sou desse tipo de pessoa. De repente, o garoto de cabelos espetados que corria com um sorriso no rosto, olhando para trás, a freira, tentando acompanhar, acaba se chocando com a garota vestida de empregada, por não estar prestando atenção. Seiya, observando a situação, só fala: mas que coisa clichê é essa?
Quando o garoto abriu os olhos, estava tudo escuro. Ele não sabia onde estava. Ele começa a mexer com a mão pelo lugar para ver se conseguia identificar onde estava. E então, quando toca em uma certa parte meio quente, ele escuta o barulho de uma garota gritando. Mas foi um grito tão baixo que ele quase não prestou atenção. Parecia que a garota havia gemido um pouco. Seria olha para ela e fala: "Não é esse tipo de pessoa, não é? Por que está me olhando com esses olhos? Na verdade, você não deveria estar zangado com a pessoa que trombou em mim, não comigo. Eu tô vendo aí a sua cara toda vermelha. Se isso incomodasse tanto você, aposto que você já conseguiria ter saído daí. Também não estou vendo você batendo nele nem brigando." Maria começa a tentar se levantar e Toma também. Enquanto os dois se levantavam, Toma acaba batendo a cabeça no teto da saia. E a garota acaba ficando com tanta vergonha que salta para a direita. Mas o que é isso? Olha só, toda vermelha. E então, quando Toma percebe onde estava, espera. Parece que você estava fazendo algo interessante enquanto me deixava para trás, não é, Toma? Index, afiando os dentes atrás dele, falava. E assim começava suas mordidas incessantes no corpo de Toma. Já Seria ia na direção de Maria e falava: "Por que essa expressão de garotinha agora? A toda crescida Maria não consegue ter suas roupas íntimas vistas por um garoto?" Maria, com o rosto ainda vermelho, olha para sua irmã e fala: "Não é nada disso. Além do mais, eu não me importo que vejam minhas roupas íntimas. Por causa da minha habilidade, isso é comum, e por isso, eu garanto de sempre sair com uma roupa íntima bem bonita. E do tipo que não faz problema as pessoas verem." Sei, mesmo assim está aí toda vermelha agora. Bom, mas vamos logo antes que o restaurante feche. Toma, escutando aquilo, enquanto tinha a freira mordendo sua cabeça, fala: "Então vocês também vão para o novo restaurante?" Assim as duas olham para ele e falam: "Você também vem? Então bora, quanto mais gente melhor." E assim ele começa a levantar e os quatro vão indo junto. Enquanto caminhavam, Toma pensava em sua mente: "Acho que no final era tudo só impressão. Não sei porque estava sentindo aquela sensação estranha, afinal, isso é um dia normal e completamente comum. Não vejo por que eu estava sentindo aquilo." "Te achei." E então Toma olha para trás e fica surpreso com aquilo. "Agora eu lembro. É ela. Agora faz tudo sentido. É por isso que eu estava tendo essa sensação o dia inteiro." Toma pensa em correr, mas antes que conseguisse dar algum passo, a garota salta na sua direção e começa a aplicar um mata-leão em Toma. Foi mal, eu desisto. "Não vem com essa de eu desisto, a gente tinha combinado de vir nesse restaurante junto. E mesmo assim, você demorou um tempão e passou direto pelo ponto de encontro." "Foi mal, eu esqueci." Seria e Index, olhando para aquela situação, fala: "E lá vão os namoradinhos de novo. E como você pensa em se responsabilizar por tudo isso, hein? Além do mais, para o que deveria ser só um encontro entre a gente, tem várias outras garotas vindo com você, não é, Toma?" Foi mal, eu já disse que eu esqueci. Quer saber? Eu pago a conta. Eu pago qualquer coisa que você for comer, então alivia por hoje." Assim a garota acaba soltando ele. Se é assim, então tudo bem. Além do mais, eu também não quero perder muito tempo, senão a gente vai acabar chegando só quando o restaurante for fechar. E assim, novamente, eles começam a ir para o restaurante, rindo enquanto caminhavam. "Eu já estava sentindo que você havia esquecido, sabia? Ah, me dá um desconto, eu ainda tive a sensação de que estava esquecendo algo, só não sabia o que." E então, quando chegaram na entrada do restaurante, outra mão acabou segurando no ombro de Index dessa vez. A garota olhou para trás com um olhar confuso, sem saber quem era aquela pessoa. Toma também olha para o jovem misterioso e fica com a expressão confusa. O jovem de cabelos pretos sem nome parecia que queria falar algo, mas com uma expressão extremamente triste e de alguém desolado, simplesmente parecia não conseguir reunir forças para falar. Antes que pudesse terminar sua frase, a garota acabou perguntando: "Quem é você? Por acaso eu te conheço?" E assim, aquelas palavras foram como uma última facada em alguém que estava prestes a morrer. "Não, acho que foi engano." Ele fala e então começa a caminhar para o outro lado. O grupo entra dentro do restaurante e lá dentro começam a conversar. Toma, olhando para Index, fala: "Tem certeza que não conhecia ele?" E Index: "Eu não me lembro de alguém como ele." Seria então fala: "É normal que você não lembre, Toma. Você não estava lá." Toma olha para ela e fala: "Como assim?" "Há umas 2 semanas atrás, quando você acabou faltando, um garoto misterioso apareceu dentro da sua sala de aula na sua cadeira.
Ele estava muito esquisito, parecia que estava chorando, não entendi muito bem. Mas pelas histórias que eu escutei no dia, parecia que ele estava gritando enquanto se chamava de Touma ou algo assim. Parecia que ele acreditava que era você. Foi muito esquisito. Acabaram expulsando ele para fora da escola. Eu tenho certeza absoluta que aquele garoto era ele. Sério? Mas que coisa estranha. E então, enquanto o grupo comia e se divertia no restaurante, o jovem misterioso começou a caminhar por becos escuros. O mesmo estava tão zonzo que às vezes caía no chão e usava toda a força que tinha para conseguir levantar, enquanto se apoiava na parede para conseguir reunir forças para conseguir colocar uma perna na frente da outra. Uma garota encostada na parede falava, "Yo!" E assim o jovem a encarando, falava, "O que você quer agora, Ótinos?" A garota, olhando para ele com o olhar de quem tinha muita pena, falava, "O que aconteceu? Já fazem o quê? Uns 14 dias que você vem nessa, se esforçando para encontrar todos que você conhecia antigamente e ver se algum deles o reconhecia. Index agora foi a última, não é? E todos te entregaram a mesma resposta. Quem é você?" Mas diferente dos outros, dessa vez você nem sequer se esforçou para tentar convencê-la de quem era você. Isso significa que finalmente você desistiu? Eu espero que sim, porque realmente deu muita pena ver você passar todos esses dias sem dormir, sem comer, se esforçando o máximo que podia para conseguir encontrar todos que conhecia. Mesmo que eu tenha feito com que o seu corpo seja capaz de aguentar isso sem morrer, com certeza sua mente vai se estilhaçar por ter ficado tanto tempo sem dormir. O garoto, se esforçando para não cair, fala, "Diga de uma vez, aonde você quer chegar com isso? Você já deve saber a resposta. Continuar com isso não vai adiantar de nada, pelo contrário, só vai te causar mais dor. Então desista logo." Quando Touma começa a colocar uma perna na frente da outra, ele tropeça e cai. E ao atingir o chão, ele percebe que havia trocado de lugar. Ótinos havia levado ele e ela para dentro da sala de Touma, o lugar onde Touma havia chegado naquele mundo pela primeira vez. Quando chegou aqui, você estava desolado, quebrado, carregando aquele sofrimento do mundo anterior, as preocupações com seus amigos e muito trauma e dores que só você pode conhecer. Mas tudo o que você recebeu foi um olhar de estranheza de todos eles. Ninguém esteve ao seu lado para compreender a dor que você passou. Ninguém o parabenizou pelos sacrifícios que você fez. Você já deve saber o motivo. É porque você não é especial. Não é como se você fosse alguém insubstituível. Uma pessoa completamente aleatória que tenha feito tudo o que você fez facilmente pode se tornar um substituto para essas pessoas. Porque no final elas não se importam realmente com você, e sim com os feitos que você fez. Neste novo mundo, isso foi tudo que eu fiz. Criar uma nova pessoa que fez tudo o que você fez. Ele protegeu seus amigos, ele lutou suas batalhas, e graças a isso, você se tornou alguém completamente substituível. Não, você já era substituível. Isso foi o que eu comprovei agora. Então desista de uma vez. Não importa o quanto sofrimento você passe, no final, ninguém vai estar esperando por você. Você não vai ter prêmio nenhum. Vai passar por toda essa dor e não vai receber nada em troca. Ótimo se aproximou de Touma. E então, o garoto, que estava com o corpo todo fraco, coloca toda a sua força na perna direita e então esmurra a cara de Ótimo. A garota acaba indo um pouco para trás. E Touma puxa o punho novamente. Mas como você fala... Achei que não ia calar a boca nunca. E então, mesmo com a cabeça zonza, ele ainda consegue encarar ela e soltar uma risada. A garota, com um olhar sério, fica encarando ele. Basicamente, você está dizendo que, no final de tudo isso, quando eu derrotar você, ninguém vai estar esperando por mim. Eu não vou receber prêmio nenhum. Ninguém vai agradecer pelo sofrimento que eu passar, nem pelo que eu fizer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Ótinos. Eu nunca disse que passei por tudo isso porque esperava que as pessoas me agradecessem. Eu estou me rasgando e passando pelas chamas para garantir que eles tenham um futuro onde possam sorrir. Mas nunca disse que esperei que eles me agradecessem por isso. Eu sei quão insignificante e substituível eu sou. Eu sei que no final pode ser que ninguém esteja esperando por mim. Mas ainda assim, mesmo que nenhum deles sequer lembre do meu nome, mesmo que o mundo me tratasse como alguém completamente descartável, eu não faria nada diferente, porque é esse tipo de pessoa
Que Kamijou Toma é! Mesmo depois de tudo isso, mesmo estando nesse estado tão deplorável, sem forças nem para conseguir ficar de pé direito, ainda tem coragem de dizer algo assim? E então, enquanto encarava ele, ela percebia algo. Não, é diferente. Algo em você mudou desde aquela vez. Algo em você parece meio morto. É claro, afinal, mesmo que você tenha passado por tudo isso, não muda o fato de que você ainda é um humano. Então, quanto tempo você ainda vai continuar com isso? Otnus começa a andar na direção de Toma. Ele tenta ir na direção dela para acertá-la. E enquanto ela ri, fala: eu já disse, você não tem forças nem para continuar de pé. O que pensa que pode fazer? E assim o empurra. Ele, sem forças, desequilibra, atravessa a janela da sala de aula e cai de cabeça 3 andares até o chão. Otnus então atravessa uma fenda negra pensando: a sua determinação e coragem é realmente algo que eu não havia esperado. Mas um humano sempre será um humano. E não importa o quão forte e determinado esse humano seja, existe um limite de dor e sofrimento que ele pode aguentar. Eu estou curiosa para saber qual é o seu Kamijou Toma. Quando chega naquele mundo que antigamente era completamente negro, o espaço fora do multiverso onde ela conseguia ver tudo, no chão negro que parecia com a superfície de um mar, agora várias estrelas eram visíveis, vários pontos brilhantes diferentes. Cada um daqueles era um mundo diferente que Otnus havia construído, e ela agora começou a jogar Toma de um para o outro, fazendo com que ele passasse por um sofrimento inimaginável. Em alguns mundos, ele via sofrimentos terríveis, como todos que ele se importava e que ele amava morrendo em sua frente. Em outros, ela fazia ele ter uma falsa esperança, fingindo que ele havia chegado. Em um mundo onde ele havia conseguido tudo o que queria, reunido seus amigos e ido na direção de Otnus. Mas novamente havia-os obliterado na frente de Toma para assim depois o matar também. Toma morreu em todos aqueles mundos, tendo uma morte cada vez mais dolorosa que a outra. No começo, Otnus colocava Toma em mundos onde ele podia ser feliz, para depois o afogar em desespero. Alguns mundos eram idênticos ao que ele vivia, outros eram completamente diferentes. Aquilo havia durado por tanto tempo que às vezes a mente de Toma simplesmente travava e o mesmo esquecia o motivo por tudo aquilo ter começado. Já fazia anos, décadas, séculos, não dava para saber. Toma já havia passado por um número incontável de mundos. Toma já havia passado por um número incontável de mortes. Depois de um tempo, ele se perguntava por que ele ainda sofria tanto. O corpo humano tem a capacidade de começar a se acostumar com um certo nível de dor, e depois de um tempo aquela dor não o machuca tanto. Mas no caso de Toma, aquilo não acontecia. Cada machucado que ele levava parecia que doía mais do que o outro. Ele não conseguia imaginar o motivo por trás disso, mas só podia pensar que era feito por Otnus. Em um dos mundos criados por Otnus, após perder todos que ele amava, depois de ter sido incapaz de salvar qualquer um, Toma estava ali, caído no chão, batendo sua cabeça contra uma pedra, enquanto via o sangue de seus companheiros ao redor escorrendo até onde ele estava. E Otnus começou a se aproximar de Toma por suas costas. Toma, escutando os passos dela, já havia reconhecido. Veio me matar pessoalmente de novo? Enquanto ainda batia sua cabeça contra a pedra. Ou só quer ver eu em pedaços novamente? Otnus, com uma voz serena, fala: por que você continua mesmo depois disso tudo? Olha o quanto você já sofreu, sabe que ainda vai sofrer muito mais. Então por quê? Com todo esse tempo que você já passou, desde que tudo isso começou, é difícil acreditar até que as memórias que você tenha do mundo em que você nasceu realmente estejam tão vívidas na sua cabeça, ou até que importem tanto. Toma parou de bater a cabeça e então olhou para Otnus. É claro que importam. É uma das poucas coisas que eu ainda tenho certeza. Lágrimas caíam dos olhos de Toma, os olhos vazios e despedaçados. Eu ainda sinto. Eu sinto como se meu coração estivesse sendo esmagado toda vez que eu vejo meus amigos morrer, mesmo depois de ver isso várias e várias vezes. Ainda dói exatamente como na primeira vez. Se eles realmente não fossem importantes, se eles realmente fossem algo tão fácil de se esquecer, com certeza não estaria doendo tanto assim. Essa dor que você me faz passar todas as vezes só me lembra do motivo por qual eu estou batalhando, por qual eu estou passando por essa dor. É para que eles possam viver felizes. E não importe que você destrua a minha alma, eu não vou.
desistir. Toma tentou se virar e alcançar Otnus, mas apenas caiu em uma poça de sangue de seus camaradas. Olhando em volta, ele via o corpo de Mikoto e Accelerator mortos no chão. Do outro lado, Chiage e o resto de seus amigos. Ele era o único que estava vivo ali. Ele e Otnus. Essa sensação, esse frio. Eu estou morrendo de novo, não é? Toma encara a Otnus com um olhar de morto e fala: essa é a primeira vez que eu vejo essa feição no seu rosto. O que é que aconteceu, Otnus? Por acaso está se entediando do seu jogo? Dessa vez, Otnus o encara, mas não com um olhar cheio de ira, e sim com um olhar sereno e até com um sorriso gentil. Eu admito, a sua determinação é maior do que até mesmo a paciência de um deus. Toma dá um leve sorriso tranquilo no chão enquanto escutava aquilo. Mas já é hora de acabar com isso. Eu não vou desistir até... Você já disse isso incontáveis vezes. E como eu disse, eu ainda não desisti. Otnus falou, exatamente, mas eu agora entendo o motivo. Não, pensando bem, você já havia me dito o motivo várias vezes. Eu apenas não queria aceitar. Esse provavelmente vai ser o último mundo em que iremos, Kamijo Toma. E qual vai ser agora? Vai ser o mundo em que você nasceu. Novamente iremos voltar para lá. E então Toma morreu mais uma vez. Otnus foi até o corpo do garoto e fechou seus olhos. E só depois foi para o outro mundo. Depois de tantos anos, voltando para o início. Acho que isso deveria ser engraçado. De repente, Kamijo Toma acordou. Calmamente, ele abriu os olhos e mostrou aquela feição de morto. Ele não conseguia se acostumar com aquela dor que passava, mas ao menos já havia se acostumado com a sensação de passar por um sofrimento terrível e de repente acordar. Mesmo assim, o garoto não havia conseguido se levantar. Seu corpo, seu coração estava desnorteado. Isso porque seu coração foi despedaçado tantas vezes que era difícil ele reunir coragem para conseguir manter os pedaços que ainda tinha dentro do peito, seguros de tanta dor. Ele não tinha forças nenhuma para se levantar. Então tudo o que fez foi olhar em volta. Ele notou que estava sentado em um banco de uma praça, mas ainda estava difícil para ele conseguir identificar que praça era aquela. Mas ele sentia que isso não fazia sentido. Aquele lugar poderia ter sido criado no instante em que ele chegou ali. Afinal, Otnus era alguém que tinha tal poder. Tentar decifrar que lugar era aquele perdeu seu sentido há muito tempo. Tudo o que ele precisava saber é que aquela com certeza seria mais uma de suas armadilhas cruéis, que no final iria negar sua existência e destruir seu coração mais um pouco. Essa era a única certeza que Toma tinha e que ele acreditava que precisava. Só de pensar por passar por tudo aquilo de novo fazia uma sensação horrível ficar presa na garganta de Toma. Era algo horrível, era uma sensação horrível, mas ele sabia que tinha que continuar. Depois de tudo isso, ainda parece que derrotar Otnus com o seu poder infinito é algo impossível. Mas não importa o que aconteça comigo, eu não vou desistir. Eu vou o salvar. Eu vou fazer isso, não importa como. Ele reuniu todas as forças que ainda tinha em seu corpo e novamente tentou se levantar, mas ele escutou uma voz. E então parou de tentar se levantar para ver quem era. Aquela era, sem dúvida nenhuma, Hansa, andando com suas irmãs pelo parque. Parecia que elas estavam se divertindo, enquanto tomavam sorvete e conversavam. Toma olhava para aquilo e não conseguia entender. Mas Hansa havia perdido suas irmãs naquele experimento. Todas as outras haviam morrido. Isso bem antes que eu soubesse do experimento. Isso bem antes que eu pudesse fazer algo. Do outro lado, ele escutou outra voz falando francês. Quando ele olhou, ele não acreditou no que viu. Aquela era a Agnes, junto com uma mulher que parecia muito com ela, só que adulta, e um homem acampando. Agnes havia dito uma vez que seus pais haviam morrido, e que por causa daquilo ela havia se juntado à igreja. Seria possível que eles estivessem vivos ali? Toma começou a chacoalhar a cabeça e pensar, não, eu já sei o que é isso, é só mais um daqueles mundos onde ela faz eu ter esperança. Já sabemos como isso vai terminar. Eu já vi isso acontecendo diversas vezes. Eu não posso me deixar ser enganado novamente. E é então quando Otnus aparece nas costas do garoto, sentada na parte de colocar as costas do banco. Começava a falar: você está errado. Atualmente, o número existente de mundos alternativos ou mundos paralelos é de apenas um. Eu me desfiz de todos eles, inclusive um mundo negro, fora do multiverso. Além do mais, para ser exato, esse não é um mundo alternativo, é o mundo em que você nasceu.
estamos de volta nele, o primeiro lugar que eu destruí. Então, como é muito fácil para um Deus reconstruir algo que havia destruído, afinal eu posso fazer qualquer coisa. De repente, Toma olhou em volta e a garota desapareceu e reapareceu novamente, apoiando em seus ombros. Aproximando sua boca de seu ouvido, ela começou a falar. O motivo para ele estar diferente é que eu mudei algumas fases, os filtros que modificam esse mundo. De qualquer forma, isso não faz diferença. O mundo em que você nasceu já não era puro. Ele já havia sido modificado várias vezes. Vários filtros e camadas foram adicionados a ele. E por isso eles ficaram aquela bagunça. Seja através de ações de magins, ações dos magos, ações dos espers, religião, crença, visão que as pessoas têm do mundo, tudo isso acabou adicionando camadas a mais. Só que o homem chamado Aleister Crowley tinha o objetivo de modificar com o mundo original, ou então fazer com que o mundo retornasse ao seu estado puro. Mas por essa sua feição de peixe morto, acho que não é isso que você realmente quer ouvir. Já reparou? Tem outras pessoas que você conhece por ali também. Toma começou a olhar em volta, e então viu outra pessoa que ele conhecia. A garota conhecida como Vento da Frente, andando de mãos dadas com seu irmão mais novo, junto a um homem conhecido como Terra. Ambos estavam com a expressão de pessoas completamente comuns, felizes e aproveitando sua vida, sem aquelas feições bizarras de quando Toma os conheceu. Também havia outras pessoas. Uma mulher chamada Oriana Thompson estava trabalhando como cuidadora de crianças e idosos. Também, passando pela sua frente, Kumo Kawamari, feliz, conversando com seu sensei, Kihara Kagon, passavam, como se nada tivesse acontecido. A mulher chamada Freya, carregando em seus braços uma pequena bebê, embaixo da sombra de uma árvore. Encarando tudo aquilo, Toma ficou sem reação, e a deusa mágica ao seu lado falou: "Você entende o que isso quer dizer, não é? Esse não é um mundo artificial. Esse não é um mundo falso, criado para sua tortura, nem nada do tipo. Esse é o mundo qual você queria salvar. A única diferença é que o mesmo foi distorcido. Me diga, garoto, se você realmente acreditar que o ato de distorcer o mundo, como eu faço, é algo maligno, você deve rejeitar esse mundo, pois ele mesmo está distorcido. Mas você pode realmente rotular a distorção do mundo como algo horrível, quando ela é feita para trazer o sorriso às pessoas que você queria proteger?" Toma não tinha nada para falar. Otnus mordeu levemente sua orelha e começou a sussurrar. Agora que não existe outros mundos, agora que apenas existe o seu mundo, e tudo o que aconteceu nele foi apenas uma distorção, uma mudança de fase, restaurá-lo ao que era originalmente é muito fácil. Tudo o que você tem que fazer é tocar na Gungnir e a destruir, e isso fará com que toda aquela distorção seja destruída. Otnus estava abraçando os ombros de Kamijou Toma. Sua lança estava esticada para a frente, bem ao alcance da mão direita dele. Apenas a movendo, ele poderia destruí-la. E então, falando em seu ouvido novamente, ela sussurrou: "Rápido, rápido." Ela está ao alcance de seus dedos. Seus longos cabelos loiros emitiam um aroma doce. Afinal, é errado distorcer o mundo, não é? Mesmo que seja na direção da felicidade. O certo é fazer com que tudo volte a ser como era. Não é nisso que você realmente acredita? Enquanto Toma lentamente tremia seu braço, em sua mente começava a passar: Otnus deveria ser um mal absoluto, pois ela utilizava seu poder infinito para manipular tudo. Ela fazia isso para sua própria conveniência, destruindo e reconstruindo o mundo como quisesse, o fazendo passar por um inferno horrível de agonia. E durante todo esse tempo, apenas o objetivo de trazer a felicidade a seus amigos o manteve de pé. Mas agora você não tem motivos para continuar com isso, não é? Otnus sussurrava no ouvido do garoto trêmulo. O mundo realmente não precisa de você. Mesmo sem você, os perigos já foram evitados. Os problemas já foram resolvidos. Várias mortes que nem mesmo você, fazendo de tudo para evitar, conseguiu impedir, foram desfeitas. As pessoas que você queria proteger já têm um sorriso no rosto. E a pessoa que trouxe esse sorriso ao rosto delas fui eu. Você não precisa fazer mais nada, garoto, porque tudo que você queria eu realizei. O garoto trêmulo então finalmente moveu seus lábios. Se é assim, então o que eu tenho feito todo esse tempo? Não entenda errado, você fez muito bem para um mero humano. Mas eu já disse a você uma vez, existem limites no que um humano pode fazer, mas eu não sou mais isso. Eu atualmente sou algo conhecido como Deus.
Posso salvar as pessoas de uma maneira que você não pode nem imaginar. Evitar coisas que poderiam acontecer e resolver coisas que já aconteceram. Isso é o poder de um Deus. Mas isso não é justo? Possivelmente, realmente não é. Algumas pessoas já haviam morrido antes mesmo de você se encontrar com elas. Outras você nem sabia que haviam morrido. Algumas era impossível de um humano conseguir evitar. Você não era culpado por nada disso, mas agora tudo isso foi resolvido. A única coisa que ainda falta resolver é a sua existência. Thomas sentiu uma forte dor no coração quando escutou aquilo. Você também percebeu, não é? Se isso é uma distorção, meu braço pode fazer com que as coisas voltem a ser como era. Mesmo que eu não destrua a Gungnir agora, enquanto você estiver vivo, o seu poder crescer, uma hora pode ser que você faça tudo voltar a ser como era. Mas voltar realmente é algo bom? Destruir o sonho das pessoas que estão à sua volta agora. O sorriso de quem você queria proteger é realmente o que você queria? Thomas começou a pensar. Ele realmente poderia dizer que esse mundo maravilhoso era algo pecaminoso só porque alguém havia feito ele? Otnus havia feito o que ele não podia. Havia protegido o sorriso de todos. Então, ela não deveria ser a pessoa certa ali? Ele ainda tinha incertezas. Mas então, uma bola de futebol veio até seu pé. Otnus gentilmente tirou os braços de volta de seu pescoço. O garoto olhou para a direção da onde a bola havia vindo. Uma pequena garota estava brincando com ela. Era uma freira. Seu nome era Index. Lá também estavam Steel Magnus e Kanzaki Kaori, além de alguns outros padres que ele não conhecia. Aconteceu algo de errado? Você está machucado? A garota falava enquanto olhava para ele. Ele imaginou se estava fazendo alguma cara estranha para ela ter perguntado aquilo. Thomas pensou em acariciar a cabeça da garota, mas naquele momento ele não conseguiu levantá-la, porque temeu que algo poderia acontecer se ele tocasse nela com sua mão direita. Talvez ele desfizesse o sorriso que ela tinha agora em seu rosto. Dando um falso sorriso, Kamijou disse: "Eu estou bem, não é nada." E silenciosamente abriu seu punho e o colocou em seu colo. A garota lentamente se afastava, e Thomas apenas observava, proteger ou destruir. Otnus novamente falava: "Você só pode escolher um dos dois. Essa decisão é sua. Mas lembre-se que uma vez que escolher, não pode voltar atrás." Thomas chorava enquanto olhava aquela cena linda. Ele entendeu. Para as pessoas continuarem com um sorriso em seu rosto, Thomas deveria deixar de existir. Bom, mas era isso que eu queria trazer por hoje. Espero que tenha curtido o vídeo. Se curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, vire membro. E a gente se vê na próxima parte. Valeu, falou, fui!